Inconstitucionalidade formal e parcial de texto. Conforme ensina Juliano Taveira, a inconstitucionalidade formal pode dar-se em duas situações. Primeiro, pelo descumprimento da norma constitucional sobre o processo legislativo próprio e adequado à espécie. Nesse caso, ocorre em três situações: quando são desobedecidas normas constitucionais relativas à competência para iniciar o processo legislativo, vício de iniciativa; pela contrariedade a normas constitucionais concernentes à competência para elaborar o ato normativo, hipótese também chamada por parte da doutrina como inconstitucionalidade orgânica, competência legislativa; pelo desacato às normas constitucionais referentes às formalidades ou à tramitação do processo legislativo no órgão competente. Segunda situação, pela desobediência à circunstância impeditiva de atuação do órgão legislativo, como no caso de emenda constitucional aprovada durante o estado de sítio. Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 1º. Nas hipóteses de aprovação de emenda constitucional durante estado de sítio e no caso de violação de competência legislativa, é indivisível o defeito que gera a inconstitucionalidade total. Daí, amigão, como todos os dispositivos da proposta aprovada estão contaminados, não tem outro jeito não. A declaração de invalidade abrange integralmente o diploma normativo. Contudo, segundo Juliano Taveira, isso não ocorre necessariamente quanto a situações de vício de iniciativa do projeto legislativo e vício de formalidades no processo legislativo. Nesses casos, é possível reconhecer a inconstitucionalidade de apenas parte do texto aprovado. Entenda melhor com os exemplos. Exemplo de vício de iniciativa: situações de emenda parlamentar que inclui tema em um projeto de lei, tema este que exige iniciativa privada do chefe do Executivo. Neste caso, mesmo com a superação do raciocínio da súmula 5 do STF, sanção não convalida vício de iniciativa, o vício pode se restringir aos dispositivos acrescentados por emenda parlamentar indevidamente apresentada à proposta do órgão titular da iniciativa. Declara a inconstitucionalidade apenas da emenda parlamentar indevida. Exemplo de vícios de formalidades. É cabível restringir a inconstitucionalidade a dispositivos aprovados em desacordo com as formalidades ou a tramitação do processo legislativo, sem afetar o restante do diploma promulgado. Por exemplo, se a lei ordinária invade campo temático de lei complementar, são inconstitucionais exclusivamente os dispositivos invasores. Outro exemplo pode ocorrer quando a Casa Revisora altera o texto aprovado pela Casa Iniciadora sem enviar de volta o texto para análise. Bicameralismo. Neste caso, apenas a parte que não se submeteu ao bicameralismo é inconstitucional, mantida a parte remanescente aprovada pelas duas casas. É o que ocorreu no julgamento da ADI 2031 do Distrito Federal, no qual o STF reconheceu que o Senado Federal aprovou emenda substancial à proposta vinda da Câmara dos Deputados, porém não enviou o novo texto do projeto à casa de origem. Por isso, a Corte declarou a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional 21, de 18 de março de 99, somente quanto ao parágrafo 3º do artigo 75, incluído no ADCT, mas reputou válidos os demais dispositivos da Emenda Constitucional 21 de 99, pois devidamente aprovados pelas duas casas. Importante aqui, hein, concurseiro? Inconstitucionalidade formal com redução de partes do texto. Doutrina. Para a doutrina, é indevida a correção de vícios formais pela declaração de inconstitucionalidade formal só de partes do dispositivo defeituoso, ainda que constitucional todo o restante do diploma normativo a que ele pertencer. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade formal, cujo objeto incide sobre partes do texto de um dispositivo legal, invade a competência legislativa por meio da reflexa aprovação de proposta diversa da aprovada pelo órgão competente. Para evitar a declaração de invalidade de todo o dispositivo, o tribunal instituiu uma nova norma que tecnicamente pode ser considerada inexistente. Por exemplo, parte de um texto que foi alterado pela Casa Revisora e, portanto, não passou pelas duas casas, não houve aprovação das duas casas. O inicial só foi aprovado pela Casa Iniciadora e o modificado só foi aprovado pela Casa Revisora. Como salienta Juliano Taveira, trata-se de uma intempestiva espécie de emenda parlamentar feita por órgão judicial que substitui o legislador no próprio trabalho de produção do dispositivo.
Para o STF, essa orientação da doutrina não foi aplicada pelo STF no julgamento da ADI Medida Cautelar 3472 do Distrito Federal de 2005, que trata de vício formal do parágrafo 1º do artigo 5º da Emenda Constitucional 45, que teve modificação substancial pelo Senado sem passar pela Câmara. Conforme decisão proferida pelo Tribunal Pleno, o tribunal, por unanimidade, concedeu a liminar para suspender a eficácia das expressões "e do Ministério Público", respectivamente, e ao Ministério Público da União, todas contidas no parágrafo 1º do artigo 5º da Emenda Constitucional número 45 de 2004, nos termos do voto do relator. Para Juliano Taveira, o STF legislou ao criar uma terceira hipótese, que não foi prevista PEC enviada pela Câmara, nem nas modificações feitas pelo Senado. Ei, my friend, tá dando para entender aí? Caso tenha ficado alguma dúvida, não custa nada revisar a matéria. O segredo da vida é ter paciência. Se até o mundo for construído em 6 dias, não vai ser do dia para a noite que você vai conquistar a sua aprovação. Foco, força e café, meu querido. Vai dar certo, pode confiar.